te perguntar uma pergunta técnica agora, aproveitar a presença do professor aqui. Qual a sua visão sobre o juízo de garantias? É melhor, não é? Como é que você enxerga essa figura? Eu acho que é absolutamente necessário o juízo das garantias, né? Porque o argumento é psicológico. Hoje, como é que funciona no Explica aí Brasil? pro nosso ouvinte como é É, que vai o funcionar. que é o juiz das garantias? É um juiz que vai atuar na fase da investigação para decidir questões referentes aos direitos e garantias fundamentais. Então, por exemplo, esse juiz das garantias, ele vai decidir sobre uma prisão preventiva, sobre uma quebra de sigilo telefônico, sobre uma interceptação telefônica, e ele vai atuar nessa fase da investigação. Depois vai ter um outro juiz que vai atuar no julgamento do mérito do processo depois que tiver sido instaurada uma ação penal. Por que esse juiz das garantias ele não pode ser o mesmo juiz Vai julgar. que vai julgar? Porque ele vai estar contaminado pela investigação. Então, hoje, como é que funciona? Hoje não tem juiz das garantias. Hoje, como é que funciona? Hoje, se eu decretar, eu sou o juiz, se eu decretar uma preventiva, eu fico prevento para julgar a ação principal. Então, se eu decretar uma preventiva, será que eu vou ficar confortável de absolver aquela pessoa? Porque é quase que um reconhecimento de um erro, né? Você decretou uma preventiva e depois você vai absolver. Então tem um argumento psicológico aí, porque o Total. juiz que atua nessa fase da investigação, ele fica contaminado, de certo modo, pelos órgãos de persecução penal, pela atuação da polícia, do Ministério Público, ele vai decidir essas cautelares. Então, o ideal é que tenha uma separação. Um juiz que vai atuar nessa fase da investigação, decidindo essas questões imanentes a direitos e garantias fundamentais, e depois, quando tiver uma ação penal, um outro juiz que não teve contato, que ele vai ser um juiz mais independente, realmente imparcial, que não vai estar contaminado, né? Então, eu acho que isso é fundamental. É algo que hoje, né, para um processo penal democrático, efetivamente democrático, né, é preciso se libertar dessas amarras. E eu acho que é como a audiência de custódia. Para implementar, tem que ser realmente aquela implementação que, bom, vai com tudo para implementar. Porque a audiência de custódia foi implementada na marra, como se diz, né? Uhum. Então, Tinha previsão, mas nunca era colocado em se não prática, né? fosse o ministro Lewandowski, até hoje acho que a gente não tinha audiência. Até hoje tem locais que não tem audiência de custódia, né? Mas assim, hoje já a Foi uma maioria grande das foi evolução. uma grande Uma grande evolução, evolução. porque tu imagina o sistema prisional brasileiro sem esse mecanismo, né? Então, assim, o juiz das garantias. Agora tem um detalhe: o juiz das garantias é diferente do sistema francês, porque no sistema francês o juiz é o investigador. Aqui, o juiz das garantias, ele não vai ser o investigador, ele vai decidir sobre essas questões durante a investigação, mas ele não vai ser um delegado. Uhum. Na França, o juiz é quase que um delegado, porque ele vai conduzir aquelas provas e depois um outro juiz vai julgar. Então, o nosso modelo é diferente do modelo francês, porque o juiz não vai ser um delegado, mas ele vai, na fase da investigação, decidir sobre essas questões de quebra de sigilo, busca e apreensão, prisões preventivas, temporárias, ele vai decidir. Mas ele não vai tomar o papel do delegado ou do promotor que vai conduzir a investigação, né? Então, só para diferenciar um pouco Perfeito. do modelo francês, porque lá o juiz é quase um delegado.